E eu não sou, como todos dizem, quando se fala em ex-travestis, em ex-homossexual, a primeira coisa que as pessoas falam é: olha, deve ser filho de católico, de espírita, e na verdade não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada contra os católicos, nada contra os espíritas, aliás, tenho amigos maravilhosos, mas eu quero dizer para você que eu sou filho de um pastor da Assembleia de Deus, que já não se encontra entre nós, que durante anos e anos, orou pela minha transformação. A homossexualidade, querido, hoje está muito forte. Nós precisamos realmente proclamar esse evangelho. Primeiro, porque homossexualidade não é doença. Se você falar para algum homossexual: vou te levar no médico porque você está doente, ele vai bater em você. Homossexualidade não é doença. Homossexualidade também não é terceiro sexo, porque há uma mania agora de dizer que é transexual. Não, querido, a Bíblia diz que Deus fez o homem e fez a mulher, e os fez macho e fêmea. Se homossexualidade fosse algo de Deus, Deus teria feito o homem e a mulher e teria feito uma bibinha junto, mas não tem. E homossexualidade também não é opção, porque ninguém opta para ficar numa esquina, ninguém opta para ser chacota dos outros. Homossexualidade é demônio, e não é um demônio que você impõe a mão e expulsas, porque homossexualidade é um demônio manifesto 24 horas na vida de uma pessoa, e esse demônio só vai sair quando esta pessoa quiser. Agora, para que isso aconteça, eu e você temos que praticar a palavra de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se hoje eu estou aqui, é porque eu conheci o amor de Deus dentro da minha casa. Agora, querido, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. E nesse momento você deve ficar perguntando: como é que pode uma criança com 3 anos e meio se tornar homossexual? Quero dizer para você que na Bíblia diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Talvez ele não tenha conseguido tocar na sua vida, mas quem esteve ontem à noite ouviu o que nós precisamos. Nós precisamos de retaguarda, nós precisamos cobrir a nossa família em oração, precisamos estar em todo o tempo guardando a nossa família. E a homossexualidade entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade, quando um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E pasme, este homem comia na mesma mesa em que o meu pai comia. Hoje, querido, há um modernismo no meio do povo de Deus. Você pergunta para o irmão: onde é que está o seu filho? Está dormindo na casa de um amiguinho. Onde é que está a sua filha? Está dormindo na casa de uma amiguinha. Queira saber quem são os amiguinhos do teu filho. Queira saber quem são as amiguinhas da tua filha. Queira saber quem são os pais deste amiguinho, porque o filho que você tem nos teus braços, ele não é seu, ele é a herança que Deus te deu, e um dia você vai ter que prestar contas a ele. Mas em 1964, como é que eu poderia dizer ao meu pai, sendo que o amigo dele mesmo dizia: olha, este é o nosso segredo, se você contar para o seu pai você vai apanhar e ele não vai acreditar. E meu pai, assembleano, daqueles que não podiam ter nem televisão, e você imagina como é que era a cabeça do meu pai. E nós morávamos no mesmo quintal, e este homem todos os dias quando chegava ele dizia: seu Expedito, eu trouxe um carrinho para o Paulinho, posso levar ele lá em casa? E aí ele levava lá em casa e usava e abusava. Até os 7 anos de idade, este homem usou e abusou da minha vida. Aos 7 anos de idade, nós ganhamos uma casa. Deus abençoou o meu pai, e aí nos deu uma casa, e nós mudamos de casa. Eu confesso que eu achava que aquele homem não fosse mais tocar em mim, mas aquele demônio chamado homossexualismo já estava na minha vida. Mas não demorou muito, uma semana depois que nós mudamos, aquele homem foi fazer uma visita na nossa casa. E quando ele entrou, meu pai começou a mostrar a casa que nós estávamos morando. E meu pai dizendo: olha, tudo isso aqui foi Deus quem nos deu. Deus me abençoou, Deus nos deu uma casa nova. E eu confesso, estava muito feliz, porque nós morávamos num cortiço, em 2 cômodos, em que o banheiro era fora. Agora eu estava morando numa casa onde eu tinha meu quarto, onde eu tinha banheiro dentro. Para mim era tudo novo e era maravilhoso. E aquele homem começou a olhar. E de repente ele falou: sabe, seu Expedito, eu aproveitei para passar aqui e ver a sua casa, mas é que eu também estou indo trabalhar na
minha marcenaria e hoje é feriado, todos os funcionários estão de folga. Será que eu posso levar o Paulinho comigo até a marcenaria para mim não ficar sozinho? E meu pai inocente dizia: pode levar. E lá aquele homem começou a usar. Lá aquele homem, ele molhava o dedo na cerveja, colocava na minha boca. Lá aquele homem molhava o dedo na pinga, colocava na minha boca. Tirava o cigarro, colocava na minha boca e me ensinou a acender cigarro e muitas outras coisas. E deste dia em diante, todo final de semana, este homem passava na minha casa e me levava para essa marcenaria. Até os 10 anos de idade, ele foi usando a minha vida. Até os 10 anos de idade, quase que diariamente ele passava ali, sempre para me ver, mas no sábado ele me pegava e me levava até aquela marcenaria. Aos 10 anos de idade, quando eu terminei o primário naquela época, eu lembro que eu já estava tendo algumas opiniões e eu já não era também tão masculino quanto o Paulinho que meu pai registrava. E eu lembro que quando eu passei para o ginásio, eu dizia: aquele homem não vai tocar mais na minha vida não. Mas agora eu queria ter experiência com novas pessoas. E eu, queridos, fui para a escola, primeira série do ginásio. E eu lembro que quando eu entrei na escola, aquilo cheio no pátio, todo mundo correndo. E eu ali, tímido, ainda assustado com tudo, era tudo novo para mim. E um rapaz que devia ter 16, 17 anos no máximo, não passava disso, ele começou a me olhar. E durante os 10, 15 dias primeiros de aula, ele começou a me olhar. E ele, quando percebeu que eu estava envolvido no homossexualismo, um dia ele parou na minha frente e disse: olha, eu preciso te falar algo. Se você começar a tomar hormônio agora, você vai ficar uma mocinha. Você vai desenvolver os teus seios, você vai ter corpo roliço, você não vai ter barba, o teu cabelo vai crescer. E quando você tiver com uns 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Na hora eu gritei com eles: para com isso, menino. Eu sou filho de pastor, você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? E ele todos os dias, dos 11 anos até os 12 anos e meio, todos os dias ele me encontrava no pátio e ele dizia: se você tomar hormônio, você vai ficar uma mocinha. Sabe, queridos, ontem eu estava prestando atenção sobre o que o pastor Ciro estava dizendo, e é uma verdade. Há momentos que você parece que o inimigo te deu trégua, mas não é. Ele está armando outra cilada e você precisa estar ali firme. E todos os dias ele foi falando, e eu não consegui. Até que aos 12 anos e meio, um dia ele parou na minha frente e disse: eu não vou te falar mais. Um ano e meio depois, ele tirou do bolso uma cartela de comprimido e falou: eu trouxe o remédio para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: resistir ao diabo. Querido, mas eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. Eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. E como é que eu poderia resistir ao diabo? E eu lembro que quando eu peguei aquela cartela, eu falei: você acha que um comprimido vai mudar a história de alguém? Sabe, hoje há muitas pessoas dentro da igreja querendo provar muitas coisas que não deveria provar. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Não diz para você desafiar ao diabo. Tem muita gente dentro da igreja dizendo: não, eu vou experimentar, vou tomar só um pouquinho, mas quando eu quiser parar, eu paro. Querido, cuidado. Há muitos jovens dentro da igreja falando: não, mas eu vou para a balada, mas eu sei que eu paro a hora que eu quiser. Não brinque, porque ele bate forte. Não brinque. Tem muita gente dizendo: mas é que Deus tem uma obra na minha vida e eu preciso ter um testemunho forte. Querido, não queira ter um testemunho forte. Não queira. O maior testemunho que eu conheci na minha vida não é o meu, mas é de alguém que nasceu num lar cristão e nunca o diabo tocou. Esse foi o maior testemunho que eu ouvi na minha vida. O maior testemunho que você pode ter é que nunca o inimigo tocou na sua vida. Eu fico olhando muitos jovens: eu preciso ter experiências lá fora. Não, querido, busque as suas experiências dentro da igreja. Dobre o seu joelho e busque ao Senhor, que Ele te dará experiências maravilhosas. E eu não conhecia e nem queria ouvir o meu pai falar disso. E comecei a tomar aquele comprimido. Quando eu comecei a tomar aquele comprimido, foi justamente dizendo: isso aqui não vai acabar, não vai fazer nada comigo. Tomei um dia, tinha que tomar um por dia. Durante os 10 primeiros dias fui tomando e nada acontecia. Mas vou tomar o resto da cartela. Com 22, 23 dias, um dia eu acordei de madrugada com uma dor no peito horrorosa, achando que eu ia morrer. 4 e pouco da manhã eu levantei com aquela dor no peito, meu peito inchado. E eu dizia: eu vou morrer. Mas eu não podia chamar o meu pai, não podia chamar minha mãe. E aí eu fiquei na cama gemendo. Mãe,
E aí eu fiquei na cama gemendo, e ali falava, ai, o que vai acontecer? Quando deu 6 horas da manhã, eu levantei, tomei um banho. 7 horas eu entrava na escola. E eu lembro que eu fui para a escola cego. Eu só queria ver aquele moço. Quando eu cheguei na escola, eu vi. Quando eu vi, eu voei em cima dele. Disse, o que você fez comigo? Eu vou morrer, o meu peito está doendo. Ele falou, calma, Paulinho, calma. Falei, mas você está muito inchado, eu vou morrer. Ele falou, não, o que você está sentindo não é isso, não virou uma pedra no seu peito. Eu falei, Ele falou, mais 2 dias, vai estourar essa pedra, e aí o seu seio vai começar a desenvolver. E eu falei, mas e agora? E o meu pai, ele tirou uma faixa, daquelas que a gente enfaixa quando machuca, e falou, põe uma faixa no seu peito. Sabe, querido, tem jovens dentro da igreja que saem para balada, vão para balada, sabe, mentem para pai e mãe, aí tomam umazinha, experimenta, fuma um cigarro, depois quando volta, bota uma balinha house na boca ou um cravo, achando, mãe, tudo bem, e entra por quarto dizendo, minha mãe não conhece nada, meu pai não conhece nada. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Se tem alguém que te conhece, é a tua mãe. Ela carregou você 9 meses. A maneira que você pisa na porta da tua casa, ela sabe o que você fez ou o que você deixou de fazer. De pai e mãe a gente não esconde nada, não. E eu fiquei muito assustado, porque eu comecei a enfaixar e comecei a ficar rebelde. Meu cabelo começou a crescer, e dos 12 anos e meio até os 14 anos eu fiquei um péssimo filho. E aos 14 anos eu ganhei o primeiro presente de Satanás. Primeiro dia de aula na escola. Quando eu cheguei na escola, 1 ano e meio depois, na divisão de classe, quando começou, todo mundo achou sua classe, a professora começou a fazer a chamada, e ela foi chamando um por um. Quando ela chegou no meu nome, disse, Paulo Sérgio Urias. Eu levantei e disse, presente, professora. Ela falou, cala a boca, menina, eu não estou falando com você. O rapaz disse, não é menina não, é homem. Aí foi aquela bagunça na sala de aula. Ela pediu para que chamasse a diretora. A diretora entrou na sala de aula, e estava aquele alvoroço. A diretora disse, o que é que está acontecendo? A professora disse, Dona Odete Pisapia, que era o nome da diretora da minha escola em Osasco, disse, como é que eu vou dar aula para essa pessoa? Eu não sei como lidar com essa pessoa. Eu não posso mandar fazer educação física com os homens, porque não é homem. Eu não posso mandar fazer educação física com as mulheres, porque não é mulher. Eu era um ET no meio da sala de aula. A diretora disse, Paulinho, pega o seu material. Quando eu peguei o meu material saindo da escola, saindo da sala de aula, aquela sala de aula dela começou a gritar, o que você já sabe que todo mundo grita na rua. E eu fui saindo, e aquela gritaria, e a diretora na minha frente, eu fui subindo. Quando eu cheguei na sala da diretora, ela sentou, olhou para mim e disse, Paulinho, tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Mas agora eu não tenho mais condições de te ter aqui na escola. Eu estou te convidando a se retirar da escola. O pecado pode ser bom, mas o salário dele é a morte. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o fim dele é trevas. Peguei o meu material, fui saindo da escola. Quando eu botei o pé para fora do portão da escola, eu disse, o que é que eu fiz com a minha vida? Aí que eu fui ter consciência daquilo que eu estava fazendo. Comecei a sair, me distanciar da escola, e a lágrima descia, porque eu sabia que eu tinha plantado uma semente errada, e que agora eu ia começar a colher. Comecei a chorar porque eu falei, se na escola não me aceitaram, será que o meu pai, pastor da Assembleia de Deus, vai me aceitar? Se na escola eu fui expulso, qual é o pai que é pastor que vai querer ter um filho homossexual dentro de casa? Eu não sei como é que você veio para este congresso. Talvez muitos possam estar aqui dizendo, quando eu voltar, o que vai ser da minha vida? Eu quero dizer algo a você. Não importa se teu pai, não importa se tua mãe, se os teus amigos te abandonarem, há alguém que não abre mão da sua vida. Chama-se Jesus Cristo.
A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Você pode louvar ao Senhor nesta manhã? Quando Jesus a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu para mim. E quando eu cheguei no portão da minha casa, aí o meu coração disparou, porque agora eu ia ter que contar para minha mãe e para o meu pai o que é que estava acontecendo. Eu entrei pelo quintal do lado, e quando eu fui entrando, quando eu passei pela janela da cozinha, eu vi minha mãe, minha velha e boa Dona Maria. Vou dizer algo a vocês: depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Quando eu entrei na cozinha, minha mãe disse: "O que você está fazendo aqui, menino? Você tinha que estar na escola." Eu disse: "Mãe, eu fui expulso da escola." E comecei a contar por que eu tive que sair da escola. Ela não parou de mexer a comida, uma lágrima descia e ela não disse uma palavra. Eu disse a ela: "Onde é que está meu pai?" Ela falou: "Teu pai está no quarto lendo a Bíblia." Da cozinha até o quarto dos meus pais, eu passava pelo meu quarto. Passei, peguei umas peças de roupa, coloquei numa mochila, porque eu dizia: meu pai vai me mandar embora de casa, então eu já vou fazer a mochila, fica mais prático. Quando eu cheguei na porta do quarto, a porta estava fechada. E eu bati na porta e escutei quando meu pai disse: "Entra, está aberto." E aí quando eu abri a porta, meu pai estava sentado na cama lendo a Bíblia. Eu disse: "Pai, eu quero falar com o senhor." Ele não levantava a cabeça, mas eu escutava ele dizendo: "Fala." Mas eu queria que ele olhasse para mim. Eu dizia: "Pai, eu quero falar com o senhor." Ele dizia: "Fala." Mas ele não olhava para mim. Até que eu enchi de coragem e disse: "Pai,
eu quero lhe pedir perdão. Ele parou de ler imediatamente, levantou a cabeça como quem diz: perdão do quê? Você saiu de manhã para ir para a escola e quer me pedir perdão? Eu olhei para ele e disse: pai, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o Senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual, eu gosto de homem, e é por isso que eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu vou embora de casa, para que ninguém na igreja fique falando que o filho do pastor é homossexual, para que os teus amigos não fiquem rindo do Senhor. É por isso que eu vou embora. Então eu quero que o Senhor me perdoe, que eu estou indo embora. Quando eu viro as costas, ele me chamou. Quando ele me chamou, eu voltei. Ele falou: dá a sua mão, filho. Quando eu dei a minha mão, ele pegou a minha mão e deu um beijo e falou: olha para cima. Eu olhei para cima, não vi nada, mas eu escutei quando ele disse: Jesus te ama, e eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Sabe, irmãos, a gente não consegue entender o amor enquanto você não conhece a Jesus. Eu fico imaginando: que homem é esse que era o meu pai, que eu vou dizer para ele que sou homossexual, que gosto de homem, que vou embora, ele dá um beijo na minha mão e diz: Jesus te ama, e eu também te amo. Ou seja, não importa qual seja o teu problema, eu não abro mão de você. Não importa o que vão dizer, você é a herança que Deus me deu, e eu não vou abrir mão de você. Sabe, amados, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos. Nós precisamos viver esse amor, não só falar desse amor. Eu fico olhando hoje muitas coisas acontecendo. Nós olhamos dentro das igrejas, os jovens pulando, saltando. É gente dizendo: não há Deus maior, não há Deus melhor. Mas em casa, é filho que não fala com a mãe, é filho que não fala com o pai. E a Bíblia diz: filho, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A gente vê pai dentro da igreja cantando hino, chorando, mas em casa também tem pai que não fala com o filho. Tem pais que, porque os filhos não estão dentro da igreja, estão profetizando desgraça na vida deles. Tem pai porque o filho está bebendo, está nas drogas, está dizendo: aquilo vai para o inferno. E eu lembro de pessoas dizendo, crentes dizendo para minha mãe: a Paulette já é do capeta. Minha mãe dizia: não, eu não gerei filho para o capeta. Sabe de uma coisa, queridos? Quando os meus pais chegavam da igreja, o meu pai falava para minha mãe: Maria, cadê o nenê? A minha mãe dizia: Expedito, o nenê já foi. Meu pai chegava às 11h30 da noite da igreja. Aí ele falava assim: Maria, abre o portão. Minha mãe dizia: Expedito, onde você vai 11h30 da noite? Eu vou buscar a herança que Deus me deu. Sabe de uma coisa? Já imaginou um pastor? Porque Deus ainda tirou meu pai da Assembleia de Deus e levou para Deus e amor. Meu pai pegava o carro 11h30 da noite e vinha para as Bocas. Eu ficava aqui na Rego Freitas, na Major Sertório, na Taliba Leonel, todas essas avenidas quando eu era travesti. E eu lembro que eu ficava, hoje você vê normal, mas naquela época, eu com 14 anos já estava nas esquinas. Quando meu pai chegava, eu só de bota, de calcinha com os seios de fora. Quando o carro do meu pai parava, os travestis gritavam: Paulette, o pastor! Não dava tempo de eu me cobrir. E eu pelado. Eu dizia: agora vai ser uma baixaria. Meu pai parava o carro na minha frente, descia, abria um sorriso e dizia: filho, Jesus te ama.
E ele mandou eu vir te buscar. Ele dava o braço e eu pelado, ele abria a porta do carro e eu entrava. Aí ele pegava um casaco e me cobria. Quando ele entrava no carro eu dizia: agora ele vai falar tudo que eu precisava ouvir. Ele sentava no carro e dizia: eu tenho certeza, filho, que Deus vai te levar a nações. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, porque todos os dias quando eu dobro o joelho, todos os dias quando eu dobro o joelho, ele diz: não abandone a herança que eu te dei. Sabe, amados, eu descobri uma coisa: eu tive o melhor pai do mundo, mas uma pena é que eu só vim saber disso quando eu me converti. E quando eu me converti, ele não estava mais aqui. Muitos riam do meu pai e diziam: seu Expedito, e o seu filho? Meu pai dizia assim: meu filho ainda vai ser muito usado por Deus. E as pessoas riam. Eu lembro que um dia ele disse: filho, eu quero um presente seu. Aí eu falei: pode pedir, pai. Ele falou: domingo, dia dos pais, na igreja, eu queria que você fosse comigo. Como é que eu ia entrar na Deus e Amor? Eu não tinha roupa de homem, mas eu fui com meu pai. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era homem de um lado e mulher do outro. Eu sentei do lado do meu pai, claro. Quando eu sentei, os irmãos vieram e falaram assim: irmã, aí não é das irmãs, irmã é do outro lado. E meu pai disse: não, esse é meu filho, ele é artista. Aí as pessoas começaram a rir. Naquele dia não teve culto, porque todo mundo queria olhar para o filho do pastor que era endemoniado. Quando terminou, eu queria ir embora, porque eu não aguentava mais ver o meu pai ser humilhado. Que humilhação. Eu falei: pai, eu vou embora. Ele falou: não, filho, nós vamos tomar um lanche dentro da igreja. Eu dizia: pai, mas é melhor eu ir embora. Ele falou: não, dá o teu braço aqui. Enganchei no braço dele. Por onde eu passava com ele, parecia que estava passando um leproso. As pessoas iam abrindo e meu pai dizia assim: olha, este é o meu filho Paulo. Ele ainda vai pregar a palavra de Deus, e ele ainda vai cantar ao Senhor. Vocês ainda vão ouvir falar dele, porque Deus é fiel. Uma semana antes de meu pai falecer no hospital, ele chamou um irmão Roberval, e disse: irmão Roberval, o Senhor está me chamando, mas eu quero te dizer algo. Talvez eu não veja, mas o Deus que eu sirvo é fiel, e Ele há de cumprir a promessa na vida do meu filho. Quantos têm promessa de Deus? Eu lembro que meu pai nesse dia falou também: vamos para casa da sua avó, minha avó assembleiana, aquelas do coque, uma gracinha. Quando eu cheguei lá, aquele monte de irmãs saindo, e eu travestido. Uma irmã perguntou quem eu era, e minha avó disse que eu era o netinho dela. Ela disse: queima Jesus. A minha avó me chamou para a cozinha, que eu queria bater na mulher. E minha avó disse para mim: essa noite eu estava orando a Deus, e Deus disse que eu não vou morrer. Aí eu era muito debochado, falei para minha mãe, falei: mãe, a avó tá louca, a avó esclerosou. Ela disse que falou com Deus e não vai morrer. Não, porque, irmão, vou contar uma coisa: eu tinha pavor desse negócio de Deus falou. Em casa era um tal de Deus falou, Dayane. Eu acordava, meu pai dizia: Deus me falou que te livrou da morte. Eu dizia: ih, coitado, tá falando com Deus, ele não tá bem, meu pai. A minha mãe também falava. Eu dizia: meu Deus do céu, vou falar com a minha irmã, porque minha irmã já é universitária, é outro nível. Aí fui falar com a minha irmã, falou: não, Deus falou. Eu falei: meu Deus, já contaminaram a minha irmã também. Fizeram lavagem na cabeça dela.
Aí chego na casa da minha avó disse que Deus falou que ela não ia morrer. Eu comecei a rir, falei: mãe, tem que internar a avó. Ela esclerosou, ela deu um tapa na mesa e disse: escuta aqui, menino, essa noite eu estava orando ao Senhor, meu Deus, e Ele me disse que eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus e cantar hinos de adoração ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não vai morrer sem antes ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Você tem promessa, vá dormir tranquilo, Ele cumprirá. Faça como Pedro, que foi à prisão para descansar. Tinha uma promessa de ficar mais velho e se converter. E quem tem promessas, antes que se cumpra, não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Do céu. Deus fez uma promessa para Abraão e para o pastor Jabes também, de lhe dar um filho e de fazer grande. E lhe deu o filho e depois lhe pediu para lhe oferecer, e livrou da morte, pois quem tem promessas não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar, lá. Aleluia. Seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Fala pro teu irmão assim, ó: descansa. Não, fala com voz de profeta, fala: descansa. Aquele que te prometeu, ele é fiel.
E Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Aleluia! Sabe de uma coisa, amados? Eu descobri que o melhor pai do mundo Deus deu para mim. Porque quando eu conheci a Jesus, eu descobri uma coisa: nós devemos nos contentar com aquilo que temos. A única coisa que me faz falta todos os dias é que quando eu começo a me trocar, eu lembro da minha mãe todo dia. A minha mãe diz assim: filho, se o teu pai te visse hoje, por que, mãe? Quando eu me converti, eu perguntei por quê. Ela disse: o maior sonho do seu pai era ele ministrar a palavra e você cantar louvores ao Senhor. Sabe, irmãos, hoje nós congregamos em São José junto com o pastor Anselmo, e todas as vezes que nós estamos no púlpito eu fico olhando o pastor Anselmo, fico olhando o Mateus, o filho dele, ministrando louvor, o Lucas na bateria. Quando eu chego aqui eu vejo o pastor Jabes, vejo o Dayan, toda a família ministrando. Eu digo: Deus, me dá forças para pelo menos chegar lá na glória, encontrar com meu pai e falar: pai, valeu. Eu queria, se Deus pudesse fazer um milagre hoje, assim, mudar a palavra dele e falasse: Paulinho, o que você quer hoje? Eu ia pedir só uma coisa para Deus: traz o meu pai de volta, só por um minutinho. E ele fala: para que você quer ele de volta, Paulinho? Eu ia falar: Deus, só para que eu pudesse olhar nos olhos dele e falar: pai, Jesus te ama e eu também te amo. Aleluia. Sabe de uma coisa, amados? Nós falamos tanto do amor. Você que é marido, levante a sua mão. Há quanto tempo você não olha nos olhos da tua esposa e não diz para ela: Jesus te ama e eu também te amo? Você que é esposa, dá um sinalzinho. Há quanto tempo você não olha nos olhos do teu esposo e não diz: Jesus te ama e eu também te amo? Há quanto tempo você não olha nos olhos do teu filho e não diz para ele: Jesus te ama e eu também te amo? Não importa o estado que os teus filhos estejam. Eu acho que nesta manhã Deus está falando para você: está vendo como a sua luta não é nada perto daquela que o meu servo teve com o Paulinho? Há quanto tempo você não olha nos olhos da tua filha e não diz: Jesus te ama e eu também te amo? Há quanto tempo você que é filho não olha nos olhos do teu pai e não diz: pai, pisei na bola, mas eu quero dizer para o Senhor: Jesus te ama, pai, e eu também te amo. Mãe, Jesus te ama e eu também te amo. Eu quero te dar uma oportunidade nesta manhã de você fazer essa declaração de amor à pessoa mais importante da sua vida. Depois de Jesus, a pessoa mais importante na minha vida é a minha mãe. Depois de Jesus, a pessoa mais importante da sua vida, você que é casado, a tua esposa ou teu esposo, tem essa oportunidade. Porque eu vou dizer uma coisa: eu fico imaginando qualquer momento uma porta dessa abrir. Se o meu pai entrasse por essa porta, eu teria uma palavra para ele. Eu diria a ele assim: aleluia, eu te amo, Senhor. Talvez a pessoa que você mais ama esteja aí. Pega na mão dessa pessoa.
Se o teu pai, se a tua mãe, eu não sei quem está aí, mas se você quiser sair do teu lugar para dizer a alguém que você o ama, não perca essa oportunidade. Porque eu teria esse imenso prazer de dizer para o meu pai: eu não posso mais viver sem ter teu olhar, tua presença. Eu preciso sempre receber teu amor, tua paz intensa. Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Eu te amo, não me canso de dizer. Eu te amo, o que fiz foi sem querer. Eu te amo, nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Eu te amo, não me canso de dizer. Eu te amo, o que fiz foi sem querer. Eu te amo, nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Aleluia. Diga para o teu irmão: Jesus te ama e eu também te amo. Os anos foram se passando, a situação ficou difícil. Eu fui caminhando de mal a pior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Da homossexualidade eu fui para o alcoolismo, do alcoolismo para as drogas. E aí você imagina o que virou a minha vida. Deus recolheu meu pai, mas minha mãe continuou ali, perseverante. A minha mãe continuou ali orando, buscando. E muitas pessoas diziam a ela que eu não tinha mais jeito. E ela dizia: para Deus... Vira para o teu irmão e fala: para Deus nada é impossível. O mundo diz que entrou nas drogas é um caminho sem volta. O mundo diz que entrou no alcoolismo é um caminho sem voltas. O mundo diz que uma vez homossexual, sempre homossexual. O mundo diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas eu glorifico a Deus, porque eu conheci um carpinteiro que endireita qualquer pau e ainda faz dele ministro da sua palavra. Será que você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Eu quero que você entenda uma coisa. Durante 37 anos eu tive uma vida desgraçada, mas Deus é bom, sabe o que faz, e Ele sempre tem razão. No dia 27 de setembro de 1997, depois de ter música em tema de novela, disco gravado, ganhei 3 prêmios Sharp, eu entrei dentro de uma igreja, de saltinho, com uma calça de pele de tigre, uma bata cheia de strass preta, um batonzinho rosa, a sobrancelha, um arco, aquele cabelão comprido. E naquele dia, quando eu entrei na igreja, todo mundo ficou desesperado. Mas naquele dia, Deus disse a uma irmã: pastor, o senhor vai dar oportunidade no culto? Aí o pastor disse: vou. Aí ela disse: sabe o que é? O irmão Paulette fez um hino. Já imaginou o pastor Jaime anunciando: vamos receber o irmão Paulette de Saltinho?
Aí eu falei, esse pastor é doido. Aí quando naquele momento eu abaixei assim, canta, canta, canta. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Quando falou canta, o ego já encheu, né? E se tem uma coisa que nós somos bons é de ego, né? Aí eu me levantei. Quando eu me levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre aqui hoje. Haverá um milagre dentro de nós, vem descendo o rio para nos dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Solte a sua voz e cante comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Só um milagre. Mais uma vez, vai! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quer ser usado por Deus? Levante a mão e diga: usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, Senhor, ó filho de Davi. Solte a voz. Aquilo que parecia impossível, não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui mais uma vez. Joga as mãos pra cima. Oh, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. As vozes dizendo que oh, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Solte a sua voz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Se é um milagre,
levante a mão, faça assim, ó. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aleluia. Aproveitando que você está em pé, lembre-se disso. Para Deus nada é impossível. Eu sei que todos nós aqui precisamos de um grande milagre. Eu preciso de muitos milagres. Eu preciso de milagres todos os dias do Senhor. Talvez você esteja aqui nesta noite, nessa manhã, dizendo: olha, eu preciso. Talvez você vá querer falar: pastor Paulinho, posso falar com o senhor depois do culto? Porque eu tenho problemas na minha família. Todos nós temos problemas. Mas eu tenho uma coisa maior do que os problemas: alguém que soluciona problemas, que é Jesus Cristo. E eu queria convidar você que precisa de um milagre: sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Venha louvando ao Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis, viu? Estão sensíveis. Pode vir mais pra frente, pode vir. Posso até chorar, mas o choro dura uma noite, a alegria vem amanhã. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Deus já. Sabe de uma coisa, nesta manhã Deus está dizendo a você: eu tenho uma aliança contigo. Ainda que o inferno inteiro se levante, eu continuo fiel nas minhas promessas na sua vida. Eu tenho uma aliança contigo. Você não vai sair daqui da maneira que você chegou na quinta-feira. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus e com todas as vitórias na sua mão. Porque o nosso Deus, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, e os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis, viu? Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso, viu? Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Levante as suas mãos de promessa. Tudo, mas tua palavra vai. Eu quero nesse momento que você feche os teus olhos. Lembre-se de uma coisa: você não está diante de um homem,
Mas você está diante do Deus de promessas. Você está diante daquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que ele falou no passado vai se cumprir no presente e vai se cumprir no futuro. Ainda que muitos tenham dito que você não vai chegar, o Senhor diz: você não vai, você já está, porque eu te coloco lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais este dia. E eu quero te louvar, Pai, por este privilégio de estar na tua casa. Senhor, eu quero te louvar por tuas misericórdias na minha vida. Agora eu não quero pedir por mim, Senhor, mas quero pedir por todo este povo, por toda esta igreja que está aqui chorando, não por mim, mas chorando porque está diante daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, quantos pedidos, quantos corações ansiosos em receber conversão da família, saúde, cura, abertura de portas de empregos, Senhor. Mas a tua palavra nos diz nessa manhã que para ti nada é impossível. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa estar abrindo as comportas dos céus para abençoar a vida dos teus filhos que aqui estão. Senhor, quantos pastores, quantas pastoras, quantos ministérios temos aqui, e nós queremos te pedir neste momento, Senhor, que haja somente uma placa neste momento: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai restaurando cada lar, vai restaurando cada casamento, vai restaurando cada relacionamento familiar, vai libertando os filhos das drogas, do homossexualismo, da prostituição, do lesbianismo, do alcoolismo. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada lar aqui representado. Sabemos que há pessoas aqui que ainda tem pessoas que não conheceram a tua palavra, mas Senhor, em nome de Jesus, agora dê ordem aos teus anjos a respeito de todo esse povo. Senhor, em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos para que derrube neste momento todo o principado, toda a potestade que tem agido nas regiões celestiais para impedir as bênçãos dos teus filhos. Nós queremos nesta manhã, nós já queremos dizer: Pai, não importa o tempo, não importa quanto tempo eu estou esperando, não importa o tamanho da luta, eu posso enfrentar o que for com o Senhor na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem seus planos, minha esperança. Aonde? Posso enfrentar, posso enfrentar. Solte a sua voz e declare: minha esperança está. Vamos ver o impossível acontecer. Sabe de uma coisa, queridos? Quando eu me converti, eu conheci a fé da minha mãe. E eu quero deixar só esse exemplo para que você guarde isso no teu coração e saia daqui com a tua esperança em pé. Quando eu me converti, alguns pastores foram na minha casa aqui em São Paulo e perguntaram para minha mãe: Irmã Maria, como é que a senhora viu o pastor Paulinho de vestido, de salto? E minha mãe disse: eu nunca vi ele de vestido. Eu fiquei assustado, eu falei: meu Deus, vão pensar que eu estou criando testemunho. Pensei comigo, falei: mãe. E eu pensei, falei: mãe. Na hora ela parou e disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Todas as vezes que eu olhava para o meu filho, eu via de terno e gravata e com a Bíblia na mão, porque essa era a promessa do Senhor na minha vida. Deus de aliança, Deus de promessa.
Deus sabe o que faz.